Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui nessa casa, nesse momento em que nos encontramos. E eu vou já deixar aqui o Evangelho em que nós precisamos salientar. Então, o que nos traz essa noite, a proposta que nós trouxemos, né? Qual é o tamanho da nossa fé? E aí, eu já lanço a pergunta para todos e todas aqui presentes, para que nós possamos, como diz a nossa irmã, internalizar essa questão. Qual o tamanho da nossa fé? Oi? Essa foi a proposta de Jesus, né? A despertar em nós o processo necessário. Então, vamos fazer um parêntese aqui. Quando nós falamos sobre isso, no Evangelho, no capítulo 19, a fé que transporta montanhas, quando nós vamos olhar os ensinamentos de Jesus, através da Boa Nova, ele continuamente buscava, em todos os momentos, despertar a questão da fé. E o que nós entendemos como fé? O que é a fé? Podem falar. Como diz o nosso irmão, aqui é um estudo, é aberto, aqui não é palestra, mas, como eu sempre digo, palestrante é Edivaldo, né, Raul, Haroldo, aqui nós fazemos um diálogo sobre o Evangelho. Então, o que é a fé? O que nós entendemos como a fé? Acreditar que existe um ser supremo, que ele pode, tudo faz para o nosso bem, que nos ajuda. A fé eu gosto, eu faço, eu consigo. Pronto. Eu acho que a fé é um momento difícil, a gente confiar em Deus. Achar que tudo se resolve e atravessar aquele momento com serenidade. Certo. Alguém mais quer contribuir com relação à fé? Nós olhamos muito o aspecto da fé divina. Quando nós colocamos esses aspectos, nós relacionamos muitas vezes a fé com os aspectos divinos. E Jesus, quando, diante dos seus estudantes, os seus apóstolos, né? Porque mestre, na tradução, é o professor, é aquele que conduz, aquele que orienta, aquele que esclarece, que ensina. Então, na sua convocação, o maior desafio que Jesus teve foi despertar nos seus discípulos a fé. Porque nas suas atitudes, ele curava. Ele fazia o paralítico andar. Ele curava o leproso. Aquilo, para os apóstolos, de certa forma, era algo sobrenatural. Não era comum se ver. Existiam os mistificadores, né, os charlatões, e tudo aquilo que o próprio Sinédrio tentava combater, porque eram os falsos profetas. E houveram, sim, há registros históricos sobre isso, que nesse período
20 depois de Cristo a 30, que foi o período que Jesus se preparava, a gente fala depois de Cristo, é do nascimento em diante. Haviam outros que também se intitulavam Jesus. Como teve um que chegou a montar um exército, acho que eu até comentei aqui uma certa vez, que chegou a montar numa cidade próxima um exército com soldados, com homens, com espadas, e aí quando os romanos souberam, cercaram a cidade e acabou, matou todos eles. Porque na visão das profecias, principalmente de Jeremias, o Messias iria libertar o povo judeu. E eles entendiam libertar como estar livre, e não do ponto de vista que nós hoje podemos entender, e com o ensinamento dos Espíritos nos mostram que é essa liberdade espiritual que nós alcançamos do conhecimento maior que chega a todos nós. Então a grande dificuldade, o desafio que Jesus enfrentou com seus apóstolos foi muito mais, provavelmente, na questão do quesito da fé. Aí nós vamos ver que a fé não envolve somente eu crer. Envolve muito mais do que apenas eu acreditar e aceitar isso de uma forma. Então nós vamos ver, por exemplo, que Pedro, quando nos seus momentos mais difíceis, eu já disse aqui que Pedro, para mim, é o apóstolo que eu admiro muito, porque ele era a pedra no sapato de Jesus, que o tempo todo ficava se debatendo, questionando e fazendo com que o próprio Cristo, a cada investida de Pedro, ele observava e direcionava o conhecimento. Quando da sua preparação para o momento em que ele estaria fazendo todo o seu postulado, os próprios apóstolos tinham muitas dúvidas. Eles conviviam entre si com muitos conflitos. Se nós pegarmos, em muitos momentos, os fatores e fatos que nós temos tanto no Novo Testamento, nos Evangelhos, nós vamos ver que havia, por parte de alguns deles, alguns questionamentos com relação ao que Jesus fazia. Não sobre o que ele fazia, mas das escolhas e decisões que ele tomava. Porque na visão de alguns desses discípulos, Jesus tinha que sair pelo mundo fazer o que ele veio fazer. E Jesus, como está descrito nos Evangelhos, tinha prudência. E a palavra prudência, nos antigos manuscritos, significa sabedoria, ser sábio, ser prudente. Então, em muitos momentos, Jesus continha, quando ele curou, por exemplo, o aleijado, a perna estava infectada, quebrada, e ele ali na frente de muitos, ele disse: não diga nada, apenas vá, não comente nada. Então, por quê? Porque ele sabia que aqueles que o acompanhavam ainda não estavam prontos. Tanto que nós temos as passagens em que os apóstolos foram convocados, eram desafiados a fazer o que Jesus fazia. E ele diz: vocês vão fazer, saiam, dividiu os apóstolos em duplas, e vão fazer o que eu faço. No começo foi difícil, porque faltava neles a fé. O que antecede a fé? Confiança, segurança. Então esse caminho em que Jesus, se nós observarmos os ensinamentos contidos com Jesus,
ele tinha 3 momentos em que ele se colocava perante todos. Que o momento em que ele fazia as suas explanações, trazia a boa nova, os ensinamentos, as parábolas, era público, aberto a todos. Que o momento em que ele era restrito aos apóstolos apenas. Porque o diálogo era outro, era diferente. Porque os outros não estão preparados para ouvir o que eu vou lhes dizer. Vocês estão aqui porque vocês estão preparados para receber essa palavra. Então Jesus tinha esse segundo momento, nas quais ele se dirigia aos apóstolos, particularmente a eles. Porque ele percebia e sentia algumas questões de insegurança. E nós vemos aí o relato de Tomé. Ao terceiro dia, não crendo, será que é o Senhor mesmo? Toque nas minhas feridas. Então, nesse processo, Jesus sabia que haveria um desafio muito grande, que era a reafirmação da fé em cada um dos seus apóstolos. E tinha um momento que Jesus se recolhia particularmente, sozinho. E nós vemos isso ao relato dos evangelhos, em que muitas circunstâncias, principalmente Mateus, que mais acompanhou, era o mais novo, acompanhou Jesus, em que ele relata que, por vezes, Jesus sumia. E eles não sabiam onde ele estava. Era o momento que Jesus estava com ele mesmo. E aí ele percebia, mas será que Jesus fazia isso sem razão? Quando ele se afastava dos seus apóstolos, em muitos dos momentos, era para observá-los. Como seria esse caminhar? Como seria na sua ausência? E a cada momento, ele ia refinando com cada um dos seus apóstolos o que cada um precisava. O que cada um precisava saber. Pedro foi um dos que mais não somente questionava Jesus, mas estava mais presente, se preocupava muito com as questões em volta. E chega um ponto em que Pedro se sentia, digamos assim, eu não diria incapaz, mas insuficiente naquilo que ele fazia, como se ele não tivesse a capacidade. E foi aí que a gente tem aquela passagem em que, no seu caminhar ali, ele desafia: se és tu mesmo, me faz andar sobre essas águas. E ele sempre repetia, dizendo: eu tenho fé. E aí a prova da fé dele foi colocada. E ele viu que realmente ele não tinha. Então vejamos o que é realmente para nós a questão da fé. Quando nós tramitamos nesse caminho, compreender, entender e buscar a fé, nós voltamos à pergunta: qual é o tamanho da nossa fé? Será que nós temos total convicção da nossa fé? Total firmeza, segurança? E foi exatamente num desses momentos em que os apóstolos se reuniram com Jesus. E naquela conversa, nesse segundo momento que Jesus se dedicava apenas aos apóstolos, reunia para que eles pudessem ter um diálogo
entre eles, que foi quando eles retornaram das suas missões que Jesus direcionou. E cada um deles veio narrar o que aconteceu, o que eles puderam realizar e o que não puderam fazer. E aí eles questionam: Jesus, aumente a nossa fé. Como se isso fosse algo que eu olhasse a uma luz e isso pudesse ser transferido. A fé, ela é construída. Nós emanamos isso. Nós buscamos, através dos nossos recursos interiores. Então a gente está mal acostumado, porque a gente vai pedir a Deus aumentar a nossa fé. Aí é que está a questão. No próprio capítulo do Evangelho, nós temos lá a fé humana e a fé divina. É o último tópico. E tem um trecho, por isso que eu deixei o livro aqui, porque a gente precisa ser fiel ao que não podemos ficar somente nas nossas interpretações. Aí nós vamos ver aqui em que tem um trecho em que ele diz o seguinte: os apóstolos, a seu exemplo, não fizeram milagres? A gente sabe do processo, das dificuldades que eles enfrentaram em acreditar naquilo que eles foram convocados, cada um com as suas habilidades, cada um dentro das suas capacidades. E aí ele continua aqui no Evangelho: ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais? Então, estamos tirando aqui, né, o sensacionalismo, toda aquela parte que a gente sabe que muitas vezes envolvia as questões dos milagres. E que a doutrina espírita, principalmente quando nós pegamos o livro A Gênese, estudamos literalmente o seu último capítulo, onde nós temos lá um capítulo específico sobre os fluidos. E aqui no Evangelho traz exatamente isso. E ele diz aqui: o que eram esses milagres senão os efeitos naturais, cuja causa era desconhecida para os homens na época. Então, mas que se explica em grande parte hoje e que se compreenderá completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. Veja que, na particularidade que o Evangelho nos traz, quando Kardec coloca esse contexto e traz essa descrição, ele ainda completa aqui: a fé é humana ou divina, segundo o homem aplique suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. Nós sabemos que a nossa capacidade psíquica, aquilo que nós emanamos, aquilo que nós cocriamos, vamos dizer assim, nós temos um campo à nossa volta que emana em todos os sentidos. Quando nós oramos, nós estamos entrando num processo de vibração em que acendemos em nós essa força magnética, essa força psíquica, essa energia que nos conecta, que nos permite entrarmos nessa comunhão. Quando aqui nós falamos sobre esses aspectos, nós vamos entender e perceber que as questões que os apóstolos mais tinham dificuldades era entender o que Jesus fazia e poder literalmente aplicar. Porque faltava neles o conhecimento, que seria essa união. E é por isso que no Evangelho traz esse relato
quando nós estudarmos e compreendermos através do Espiritismo, e entendermos o campo do magnetismo humano, ou seja, daquilo das nossas potencialidades que estão aqui adormecidas, que vão se expandindo, nós podemos sim, dentro dessa percepção, fazer tudo isso e muito mais, como Jesus dizia. E aí ele entra em outro contexto em que ele relata o seguinte: diante de muitos momentos, o que faltava nos apóstolos não era a capacidade de poder fazer. Lembre-se que Jesus dizia: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Todos vós podeis fazer o que eu faço e muito mais, porque não está restrito na condição apenas dele. É uma condição de nós, como espíritos, em processo evolutivo. Nosso magnetismo, o que nos conecta, o que nos expande, a nossa capacidade que nos permite interagir com todo esse meio que está à nossa volta. Nós somos espíritos em processo de caminhada evolutiva. E nessa expansão, assimilamos o que está à nossa volta, que nos é próprio. A nossa reencarnação nesse planeta, há uma preparação desse acessório do corpo físico que é compatível com o que cada um de nós precisa. Se Marluce tivesse que reencarnar usando o meu corpo, haveria uma incompatibilidade, porque nem tudo que está aqui seria ajustado para as necessidades reencarnatórias que ela traz. É por isso que, no relato de André Luiz, quando da fecundação do óvulo, o perispírito começa a se interligar, fazer os seus primeiros enlaces, vibrando e estimulando os núcleos celulares na formação do corpo. E já vai imantando, impregnando na estrutura corpórea o seu complexo processo de reencarnação, todas as suas necessidades, que serão deflagradas ao longo da sua existência no plano físico, conforme as suas atitudes. Ninguém traz um manualzinho encarnatório. Ninguém trouxe. Se alguém trouxe aqui, eu desconheço. Por quê? Porque nós temos uma coisa que chama-se livre-arbítrio. E no capítulo 17, tem um trecho do Evangelho que diz o seguinte: Deus já nos basta com tudo que nós precisamos. A nossa consciência, onde as leis divinas estão ali, que nós acessamos, que literalmente nos norteiam, e as nossas tendências e inclinações. Nós já trazemos essa estrutura. Literalmente, o que nos falta é olhar para isso e interagindo de uma forma mais consistente e mais coerente. Então, no nosso processo reencarnatório, nós já trazemos as nossas habilidades. O que nos falta é termos a fé. Nós achamos que, ó Senhor, me ajude, pelo amor de Deus, me ajude a sair dessa situação. Aconteça alguma coisa, coloque alguém no meu caminho. Nós estamos sempre nos direcionando na fisicalidade, na materialidade, no nosso recurso
é natural, é necessário, sim, mas vamos observar, vamos nos observar, onde nós empreendemos os nossos esforços. Por que quando alguém nos procura para fazer o atendimento fraterno, uma das primeiras orientações: mude a sua maneira de pensar. Seja mais otimista. Comece a trabalhar, mudar os seus pensamentos, sua maneira de ser, as suas atitudes. E a gente começa a falar sobre o Evangelho no lar, que é uma forma de nos elevarmos e nos blindarmos. Pensamento é energia. A energia vibra, sintoniza. Nós somos o que vibramos. Nós somos o que pensamos. E aí, nós entramos numa frequência de assimilações, de percepções daquilo que nós estamos vibrando. Se cada um de nós aqui tivéssemos uma cor, quem enxerga o azul só ia ver quem é azul. Quem é amarelo só ia ver quem tem a coloração amarela. Porque são faixas e frequências diferentes. Então, nesse contexto em que nós vamos nos colocando, é preciso que nós nos observemos. Qual o tamanho da minha fé? Qual o tamanho da nossa fé? Aí vem a segunda pergunta. A fé tem tamanho? Acho que é minha pequena. Como? A minha também é grande. É sempre pequena, porque qualquer coisa que a senhora corre, Pois é. Será que a nossa fé ela é dimensionada? Ou será que ela está na razão direta e como eu aceito Deus? Como eu me coloco perante Ele? Como eu me coloco perante os seus ensinamentos? Porque ela está na própria razão de como eu me coloco perante isso. Quais os momentos? Não precisam responder, mas eu vou fazer a pergunta. Quais os momentos que nós mais nos dirigimos a Deus? Eita! O ser humano o ser humano encarnado, que estamos nesse mundo de provas e expiações, é o que mais conhece. Ai meu Deus, me ajude. Eu não sei por que eu estou passando. O que eu fiz para estar passando por isso? Então vejamos que nesses instantes em que nós somos desafiados, nós somos questionados. E esses questionamentos dizem respeito a esses processos que nós vamos passando. Como disse Jesus, o sofrimento é o caminho da libertação. É o caminho que nos eleva e que nos conduz a Deus. Tem uma passagem do Evangelho que é sobre aquela criança, Lídia, em que os pais judeus, fiéis, seguidores de todos os ensinamentos da Torá, cumpriam regiamente o calendário e tudo aquilo. A filha tem um processo de doença e chama o médico,
vão lá no Sinédrio, chamar um dos sacerdotes, e aí o médico diz, olha, não podemos fazer mais nada. Ela já está nos seus últimos momentos. E ali eles chamam o sacerdote já providencia o ritual do funeral. E o que acontece é que Jairo já tinha ouvido falar de Jesus, que estava na redondeza, e do que havia acontecido. Já sabiam do aleijado, que estava quase 50 anos à beira, daquela fonte, aguardando o momento de ser curado com a água que jogava, e não conseguia. Que teve um incidente quando criança, ficou aleijado e foi praticamente abandonado, jogado pela luz. Já sabiam que Jesus tinha curado esse aleijado. Já sabiam do cego, já sabiam daquele que tinha a perna quebrada, infectada, já sabiam do leproso que ele curou na estrada. Então haviam dessas informações. E que o próprio Sinédrio achava que iria uma forma, por quê? Jesus fazia isso num período que para os judeus era sagrado. Para eles, aquele momento, aquele período, aquelas datas, deviam ser respeitadas. E Jesus só respondia assim: qual é mais importante? Cumprir essa ordem ou a vida humana? Então muitas coisas eram conflitantes. E aí Jairo, sabendo disso, foi atrás. Quando ele chega, ele encontra com um dos apóstolos, Jesus chega na casa, já estavam lá. Eles contratavam aquelas mulheres para ficar chorando, e tal. Aí tinha os que tocavam as músicas, todo mundo de preto, fazendo aquele ritual. E Jesus manda que todos saíssem. E o sacerdote que estava lá chega a brigar com Jesus. Quem é você? Que autoridade você tem para dizer isso? Jesus diz: a autoridade que meu Pai me deu. Então ele chega para a criança que está ali, já morta, embalsamada, coberta por um manto, aguardando só o momento, porque na tradição judaica eles tinham que fazer aquele funeral por 3 dias. E era fazia parte da cultura deles. E nesse processo, que Jesus tira todo mundo da casa, ele desperta a menina. Pedro, Tiago e Mateus estavam juntos. E Jesus disse: não comente, nem vocês e nem você, Miquéia e Jairo, sobre o que aconteceu aqui. E a menina se levanta. Então nós vamos ver que essa autoridade que Jesus tinha, tudo o que acontecia, era uma maneira dele fortalecer a própria fé, que ele precisava, como o próprio Judas, aumente a nossa fé. E era através desses momentos que ele, através desses exemplos, através do que acontecia, buscava que os apóstolos pudessem ter confiança, segurança no que faziam, para que eles pudessem também, na sua ausência, porque ele já dizia: quando eu me for, vocês darão sequência. E hoje, nós temos a primeira revelação, que foi o judaísmo através de Moisés. Nós tivemos a segunda revelação, que foi o cristianismo através do Cristo. E a terceira
revelação, que foi o Espiritismo, que nos traz, nesse processo de construção da nossa consciência maior, de nos interligar, de olhar para fora, de tirar o olhar de um binóculo que é restrito, que nós estamos olhando por uma fresa, e olhar na amplitude do universo. É isso que a doutrina dos Espíritos, ou a sabedoria dos Espíritos, que na tradução doutrina significa sabedoria. Que esse conhecimento chega até nós para nós olharmos que existe uma imensidão. Nós somos muito mais do que só isso. Matéria condensada. O que muda dessa matéria para essa matéria e para essa é a vibração. A vibração que cada um emite, que cada um emana. Vocês conhecem o cristal de quartzo? Aquele cristal transparente? A água, ela tem a mesma vibração do cristal de quartzo, com uma diferença mínima. E aí nós vamos ver que nós fazemos na casa espírita. Não fluidificamos a água. O que, ao ingerirmos a água que nos envolve? Toda a fluidez dessa energia que foi imantada, magnetizada, fluidificada, que chega até nós. E aí muitas pessoas dizem, eu tenho ido lá, tomo passe, parece que eu saí pior do que eu entrei. Como eu vou para a câmara de passe? Como eu me coloco? Eu sento lá, chego e faço o que precisa fazer, que eu não estou muito bem. Ou eu me coloco receptivamente, mentalmente, emocionalmente, para ser assistido. No que eu creio, no que eu percebo, aonde está a minha fé? Então a fé, ela não tem tamanho, ela não tem dimensão. Ela está na proporção direta de como eu me coloco perante Deus. Como eu permito que isso chegue até mim. E como eu trabalho tudo isso à minha volta, de forma que eu possa interagir. Mas eu não sei o que eu fiz, porque tudo na minha vida... Aí nós vamos ver que no Evangelho nós temos causas anteriores do sofrimento e causas atuais dos nossos sofrimentos. Jesus já dizia isso. Aí nós ficamos olhando continuamente para um passado, por uma situação que aconteceu, pela esposa difícil, pelo marido difícil, pelos pais, pelos filhos, pelo vizinho, pelo colega de trabalho, e a gente se fecha nisso, como se fosse uma bandeira que nós precisamos levantar para sensibilizar as pessoas, como se tudo fosse de fora para dentro e nada de dentro para fora. E aí nós vamos ver que em outro momento, no próprio capítulo de hoje, nós vamos ver que existe no aspecto da fé caridade. Porque quando nós começamos a perceber que esse processo em que nós precisamos, porque não basta crer, é preciso agir. Eu acredito que isso vai dar certo. Aí eu sento, espero, coloco as pernas em cima de uma cadeira e espero que tudo à minha volta aconteça. Aí eu não faço nada. Eu estou apenas usando como exemplo, viu? Por quê? Porque nós achamos que tudo está vindo de fora. E no Evangelho mesmo, nesse capítulo 17, nós estamos falando do 19,
Existe um texto que diz que a intenção do bem ela é ótima, é necessária, mas precisa agir, é preciso ação, é preciso atitude, a fé também. Quando nós falamos da questão da fé, a fé ativa, ela é envolvida na esperança e na caridade, na confiança e nas nossas ações que possam nos mover nesse sentido. Por que Pedro não conseguiu andar sobre as águas? Não, eu tenho fé. A fé para mim nunca foi problema. O problema é aqui. É o conflito entre vocês. Mas na hora que ele foi, Pedro, tu vais me negar 3 vezes. Não, jamais. Eu acredito em você. E aí nós precisamos perceber, não é o tamanho da nossa fé, é a dimensão que nós alcançamos com a fé que nós estamos nutrindo em nós. Como ela nos conduz, como eu trabalho isso em mim. Porque ela é individual. Ela é uma semente que brota, que germina, e que vai gradualmente se fortalecendo pelas nossas mudanças, por aquilo que nós vamos construindo em nós, um ser consciente que somos. Porque grande parte de tudo isso é o nosso egoísmo, a vaidade, o orgulho, que vai nos atolando. O nosso eu superior, que a gente ouve tanto falar, é a nossa expansão da nossa consciência, que nos liga, é a centelha que nos conecta ao Criador. E ela tem um reflexo na materialidade, que é na fisicalidade, que é o ego, que é a âncora, que não nos deixa ascender. Aí nós falamos do orgulho, da vaidade, do egoísmo e de tantos outros processos morais que ainda nos atrofiam. E é isso que abala a nossa fé. Porque no primeiro momento, nós entramos num processo de desespero. Entramos num processo de desvaneio. Por que nós hoje passamos tanto por processos de depressão, de ansiedade e de outras fragilidades de cunho mental? Porque nos falta essa convicção interior. Somos e trazemos em nós as marcas que precisam ser expurgadas, precisam ser trabalhadas. E ser trabalhada é o sentido de que nós estamos falando. É reconhecer em nós o que ainda nos aprisiona e nos limita. Temos a nossa consciência das leis divinas, que intercambia conosco o tempo todo. Quando nós fazemos algo que fere a esses princípios, nossa consciência já acusa. E aí as nossas tendências e inclinações é o que nos mostra os flagelos que nós carregamos e que são difíceis de trabalhar. Não são fáceis. Nós às vezes passamos uma encarnação inteira para aprender a aceitar um vizinho que tem opiniões diferentes, que tem atitudes diferentes, para exercício do quê? Da paciência, da moderação,
da amorosidade. Ah, mas eu não tenho esse problema. Pedro, eu não tenho problema da minha fé. Eu não tenho problema com o meu vizinho. Eu aceito, eu compreendo que cada um está no seu limite. Então, quando nós falamos da fé, precisamos entender que aqui nós estamos em aproximadamente 9, 10 pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas, são 50 pontos de percepção de sensibilidade, vividos literalmente, trazendo cada um o que lhe é próprio. E uma coisa que eu sempre digo é: cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. Não existe um acelerador para que todo mundo aqui caminhe junto, porque nós viemos e trazemos experiências anteriores de outras vidas. Como diz Emmanuel no livro Consolador, não há nenhum encarne ou desencarne que sejam exatamente iguais, porque as nossas experiências vividas mudam esse processo. Então, quando falamos do tamanho da nossa fé, nós estamos realmente buscando entender qual é a dimensão em que eu me coloco perante Deus, aonde a minha fé me conecta a Ele, onde eu aceito, onde eu recebo isso, compreendendo que todo o processo da nossa existência, seja na fisicalidade ou na espiritualidade, segue a um propósito. Somos luz, vibramos na luz, somos filhos do Criador. Fomos criados perfeitos, como perfeito é o Criador, mas trazemos imperfeições. Então, que Jesus nos inspire para que cada um de nós, no nosso caminhar, nos momentos em que estivermos com Ele, ou nos momentos que sentirmos que perdemos talvez uma direção, ou nos perdemos em nossas escolhas, nos nossos pensamentos, possamos olhar para dentro de nós e nos dizer o que Jesus faria. Ele é o nosso modelo e guia a nos inspirar. Que Ele continue a nos conduzir em todos os momentos, por toda a eternidade, no nosso processo. E junto de nós, que possamos fazer o que Ele mais exemplificou: amar o próximo como a ti mesmo, indistintamente, indiscriminadamente, fazendo o bem sem olhar a quem. E que Ele nos inspire e nos conduza a todos os momentos da nossa jornada. Muita paz e luz a todos. Gratidão.